acelerar esse processo aí. Vamos sentar, turma? Vamos começar de verdade? Quem está em pé aqui na minha esquerda, quem está em pé à minha direita. Isso. Todos foram abençoados aqui, amém, queridos? Estão sendo abençoados, glória a Deus. Deus é muito bom, Ele é abençoador mesmo. E que bom que você está aqui. Tem alguém aqui que não está bem e já recebeu oração e não está bem para receber a palavra? E levanta a mão, eu não estou muito bem para receber a palavra, eu estou meio desatento. Tem alguém desatento, disperso? Tem alguém com dor de barriga, alguma coisa? Não? Não. Está tudo bem? Amém. Esdras capítulo 3, no verso 1 a 6, ele é o texto base dessa mensagem de hoje. E eu quero falar um pouco sobre isso com vocês e ajudá-los, né? E nos ajudar aqui a crescer ainda mais nesse enredo que nós estamos trabalhando nesse final de semana. Antes de ler o texto, vou esperar vocês abrirem Esdras capítulo 3, no verso 1 a 6. Antes de você ler, eu quero fazer uma introdução rápida, só para a gente poder interagir aqui. Amém? Eu estou vendo muita movimentação ainda, não é bom. Essa movimentação não é boa, porque ela acaba dispersando quem está do seu lado aí, não apenas você. Então, vamos acalmar aqui um pouquinho. Últimas pessoas sentando, muito bem. Alguém lembra qual o tema do acampamento? Alguém lembra e pode falar, por favor? O retorno, muito bem. Segundo o Mateus que ministrou hoje pela manhã, o povo de Deus está retornando de onde para onde? Pois não, eu senti pouca firmeza na resposta. De onde para onde? Babilônia para Jerusalém. Esse é o retorno, né? O retorno de um império chamado Império Babilônico para Jerusalém. Babilônia tem alguns símbolos, o principal deles é que Babilônia é símbolo do mundo. Esse mundo, esse sistema maligno, que tem um governante maligno, que é Satanás, que ele apresenta, né, as suas leis, as suas regras, a sua forma de viver e a sua cultura. Este é o que? Babilônia. E Deus, estava então agora trazendo o povo de Deus de onde? De Babilônia para Jerusalém. De Babilônia para Jerusalém. Então eles estavam, onde que eles estavam, gente? Babilônia. E eles estão indo para onde agora? Jerusalém. Esse é o retorno de Babilônia para Jerusalém. Babilônia é símbolo do quê que eu acabei de falar? Do mundo, que tem a sua cultura, os seus valores, e agora eles estão caminhando para onde? Para Jerusalém. Jerusalém é uma tradução, né, se eu for transliterar o nome Jerusalém, é Yerushalayim, ou Yerushalom, que é o quê? O local de paz, a cidade da paz. Jerusalém, ela embarca esse significado. Ali, é claro, é uma cidade física, um local ali, às margens do Rio Jordão, dos montes, mas também nós podemos entender que Jerusalém tem muito mais significado. A chamada Jerusalém celestial é onde nós temos que apontar, né, a nossa visão para ir guardar, buscar e viver. Então esse é o tempo do encontro, do retorno de Babilônia para Jerusalém. E o tema de hoje e a mensagem de hoje é: eu voltei, e agora? Eu voltei de Babilônia, 70 anos escravizados. Algumas pessoas que voltaram certamente nasceram no ambiente de Babilônia, certamente nasceram dentro da cultura enraizada, das identidades, dos direcionamentos, e agora estão voltando para Jerusalém. Eu posso dizer que eles estão voltando para Deus, estão voltando para as coisas de Deus, estão voltando para o que Deus tem para eles, estão voltando para o propósito de Deus, estão voltando para onde eles não deveriam ter saído, eles estão voltando. E agora então? E agora? O que vai acontecer? O que eles devem fazer? Como eles devem se comportar nesse novo tempo, que é o tempo do retorno? Vamos trabalhar Esdras capítulo 3, no verso 1 ao 6.
Vamos ler, está aqui já? Está aqui? Muito bem. Quando chegou o quê? O 7º mês, estando já os filhos de Israel nas suas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Então se levantou Jesuá, filho de Josadaque, com seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Colocaram o altar sobre a sua base, pois o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e tarde, e celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia, e em seguida o holocausto contínuo, e os das luas novas, e de todas as festas fixas do Senhor, como também os de qualquer que fazia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não haviam sido lançados os alicerces do que, meus amados? Do templo. Nem todos leram, né? Eles não lançaram os alicerces do templo. Eles não haviam lançado ainda os alicerces do templo, mas independente do templo ter sido construído, o que eles construíram em primeiro lugar foi pode falar mais alto, mais forte. Qual foi a primeira coisa que eles construíram? No verso 3, o altar. Então eles chegaram e edificaram o altar a Deus. No 7º mês, eles se ajuntaram lá em Jerusalém, voltando de Babilônia, e a primeira tarefa, a primeira obra, grande obra deles, antes de reconstruir o templo, antes de reconstruir os muros, eles reconstruíram o que? O altar. Então hoje nós vamos falar sobre o altar de Deus, a primeira edificação quando eu volto para Jerusalém. Antes da gente dar sequência, eu quero investir aqui alguns minutos para poder alinhar todo mundo. Eu sei que nem todos têm todo o conhecimento, me perdoe você que tem, que eu já sei que tem muita gente que tem esse conhecimento, mas eu preciso falar um pouco, já que eu vou falar de altar, eu preciso falar um pouco sobre oferta e sacrifício, um pouco sobre o entendimento do Antigo Testamento e o entendimento também do Novo Testamento. No verso 2, por favor, fala que eles edificaram o altar, como está escrito na lei de Deus. A minha tradução é ARA, A-R-A. Se puder colocar para aí, fica junto comigo, mas está tudo bem também se não puder. Por que eu quero falar sobre isso? Porque eu quero falar um pouco sobre algo que tem a ver com o altar, que são as ordenanças de Deus, por meio da pessoa de Moisés, ao seu povo. Moisés ordenou ao povo que oferecesse sacrifícios, e para tanto eu quero ler Levítico capítulo 1, no verso 1 ao 4, é apenas um entendimento nessa introdução, vou gastar alguns poucos minutos. Levítico capítulo 1 é um livro que Moisés escreveu, e no versículo 1 ao 4 ele diz o seguinte: chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação lhes disse, fala aos filhos de Deus, aos filhos de Israel, e diz-lhes, quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, eu estou em Levítico capítulo 1, no verso 2, fala e diz, quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho e de gado, ainda não? Levítico? Não, porque é importante que eu sei que tem gente... Levítico 1, eu agora estou no verso 2, tá bom? Levítico 1, 2, muito bem. Voltando aqui, quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo, se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, a porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. A oferta de holocausto, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Tem muito significado, daqui a pouco eu vou tentar te ajudar nisso. E porá a mão sobre a cabeça. Repita comigo assim, olha, porá a mão sobre a cabeça, para que seja aceito a favor dele,
para a sua expiação. Muito bem, deixa eu falar um pouco sobre isso aqui. Talvez você que nunca leu a Bíblia, talvez você que nunca ouviu algo, uma explicação. O Antigo Testamento fala de sacrifícios de animais, algo que é proibido nos dias de hoje. E também nós não fazemos mais sacrifício de animais. Inclusive, para quem não sabe, uma cobra foi encontrada aqui e a Rafaela não deixou que isso fosse sacrificada. Né, Rafa? Falou, não, aqui na minha frente ninguém mata. Não há sacrifício de animais, mas no Antigo Testamento Moisés tinha falado, vocês vão sacrificar animais a mim. Uma coisa importante que ele fala no verso 3, só para você poder colocar aí, Léo, verso 3, se a sua oferta for holocausto. Holocausto é todo queimado, é uma oferta queimada. Então, o animal, ele era sacrificado, e além de ser sacrificado, ele era queimado, fogo no holocausto, fogo no sacrifício. Esse sacrifício era holocausto, todo queimado. E nesse holocausto, e nesse sacrifício, dependendo, o homem era o que, conforme o verso 3, ele era o que? Aceito pelo Senhor. Então, a oferta de holocausto era um caminho que, na lei de Moisés, para que o homem fizesse, as famílias fizessem, que ao se fazer o sacrifício de holocausto, de oferta queimada, o homem fosse aceito por Deus. Amém até aqui? Alguém pode perguntar, mas isso continua? Não, já disse que não, mas isso era uma lei e era uma regra dos antepassados, lá da lei de Moisés. O animal, escute bem agora no verso 4, o animal, ele era o quê? Oferecido em lugar do homem. Olha que bacana aqui, esse homem, esse homem, qualquer homem, ele pegava o seu animal. É importante que eu vou dizer aqui, é muito importante, vocês vão ter entendimento, porque isso aqui é sombra do que nós vivemos hoje. Ele colocava a mão sobre o animal, e esse ato de colocar a mão sobre a cabeça desse animal, havia ali o que nós chamamos de transferência, de substituição. Então, a culpa que estava sobre aquele homem, a culpa da família, a culpa da nação, por meio desse ato simbólico, era como se aquele animal recebesse sobre ele a culpa, a transgressão, o pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, o dom gratuito é a vida eterna. Então, naquele contexto, quando aquela transferência simbólica acontecia, agora o animal ia morrer, porque o salário do pecado é morte. Alguém tem que morrer. Aquele animal morria e aquele sacrifício era aceito por Deus. O fogo, o fogo do sacerdote, ou muitas vezes o fogo direto de Deus vinha sobre o holocausto, sobre o sacrifício, e aquele homem era aceito, sua família era aceita, perdoada. Quando fala de expiação, é alguém que tomou a culpa, houve uma reparação, houve um perdão. Então, se aquele homem não fizesse o sacrifício, ele não teria expiação, ele não teria reparação dos danos, ele não seria perdoado por Deus. Por isso, Moisés criou esse processo de sacrifício. Amém aqui? Muito bem. Isso não existe hoje, mas isso era assim que funcionava, inclusive na época de Esdras também, que funcionava. Um outro ponto que eu quero trazer aqui na introdução é que, quando você lê o Antigo Testamento, você muitas vezes tem dificuldade de interpretá-lo, porque muitas coisas do Antigo Testamento parecem ser confusas, parece ser, como eu disse, matar animal, que coisa esquisita. Nós temos que ter um entendimento dos princípios que Deus está apresentando na sua antiga aliança. E escute bem, a antiga aliança é sombra do que estava por vir. A antiga aliança, ela aponta para a nova aliança. É importante que você entenda isso também, para que você tenha a interpretação correta da Bíblia. A sombra, a minha sombra não sou eu a minha sombra? Não, a minha sombra parece comigo, a minha sombra tem a minha silhueta, mas a minha sombra não sou eu. Então, o que é dito no Antigo Testamento, muitas vezes é sombra do que havia, ou seja, não é exatamente, mas tem aparência, mas não é exatamente. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos que entender que, na prática hoje, Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, toda aquela simbologia de Moisés, que um animal
recebia a mão do seu dono e ele ali recebia a culpa. Isso era um apontamento para Jesus. Jesus Cristo, ele se tornou este Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então hoje nós não precisamos mais matar animais, porque nós temos o Senhor Jesus e nós precisamos crer no sacrifício de Jesus Cristo. E quando um homem, uma mulher, quando você é jovem, tem entendimento, tem crença que Jesus Cristo, ele morreu no seu lugar, no meu lugar, e ele assumiu a minha culpa, ele assumiu a sua culpa, nesse contexto nós somos o quê? Aceitos por Deus. Quando o homem reconhece Jesus como o sacrifício perfeito, que recebeu no nosso lugar os pecados e a minha transgressão, a minha culpa, eu sou aceito por Deus. Amém, queridos? Amém até aqui? Muito bem. Voltando para o texto de Jerusalém, no final eu volto para essa analogia de Jesus e dos sacrifícios. O retorno de Jerusalém, ele simboliza para aqueles nos escritos de Neemias e Esdras o quê? Um recomeço. O que nós estamos ministrando hoje é um recomeço. O retorno é um recomeço. Eles tinham uma história e eles se perderam na história e agora eles estão recomeçando para nós, porque é importante a aplicação para o meu dia, para a sua vida e para a minha vida, senão fica só para eles. Não adianta a gente falar das histórias dos outros se a gente não consegue trazer aplicação para a nossa própria história. Então, trazendo para a nossa história, nós também podemos aplicar esse ensino como um recomeço, ou como um início. Talvez alguns de vocês ainda não começaram a sua vida com Deus. É uma boa oportunidade esses dias de você começar, mas é também um começo ou um recomeço da vida com Deus. Uma pergunta para que você não precisa responder: você já começou a sua jornada com Deus? Você já começou a sua vida com Cristo? É uma boa pergunta, porque o nosso acampamento, nosso retorno é início ou reinício da nossa vida com Deus. Mas para outros, para aqueles que já começaram, pode significar para nós o quê? Um novo tempo. Para o povo foi um novo tempo, para nós é um novo tempo, um novo ciclo, um novo momento. Eu diria que, por exemplo, com mais intensidade das coisas de Deus, com mais vigor espirituais, com mais renúncia das coisas. Muitas vezes, e todos nós, eu digo da minha própria vida, eu tenho certeza que vocês, nós vivemos tempos de recomeços. Eu vou começar de novo com Deus, mas agora eu vou começar diferente. Eu vou começar agora a minha vida com Deus, eu vou entregar mais para Deus. Aquilo que outrora eu fazia, eu vou deixar de fazer. Aquilo que estava me incomodando, eu vou tirar da minha frente. Eu vou romper com as oposições. Eu recomeço. Em outro ciclo, agora eu quero romper com qualquer medo que me aflige. Agora eu vou romper com qualquer dúvida que eu tenho, com qualquer incredulidade, eu vou para cima agora, eu vou entrar no jogo, eu estou recomeçando. Amém, querido? Está claro aqui? São recomeços. Você precisa entender, jovem, que você vive recomeços com Deus. E você precisa construir um ciclo muito veloz, um ciclo muito virtuoso de recomeço para que você encontre maturidade e crescimento na sua vida. Então, para que você acorde o seu amigo, diga assim: olha, você tem que viver os recomeços com Deus. Fala com ele, você precisa viver recomeços com Deus. Todos nós precisamos viver recomeços com Deus. E esse é um tempo de recomeços com Deus. E para experimentar o recomeço, ou o retorno ali em Jerusalém, o que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram foi o quê? O que eles fizeram? A primeira coisa? Oi? Oi. Vocês não estão ouvindo. O que eles estão fazendo, gente, quando eles voltaram? A primeira coisa? O altar. Eles edificaram o altar. Ou seja, o símbolo, o grande símbolo do recomeço, esse primeiro grande movimento para recomeçar é você edificar ou reedificar o altar de Deus, amém? O altar de Deus tem que ser edificado ou reedificado. O altar não é apenas uma estrutura. Ao longo da Bíblia você encontra altares de pedras, altares de madeiras, altares de metal, de cobre, até de ouro. Nós não estamos falando no nosso tempo, nos nossos dias, de altares de pedras ou altares de ouro.
Nós nem estamos necessitando de construir altares. Você precisa construir um altar de ouro, de pedra? Não precisa. Isso foi para o Antigo Testamento e para a Antiga Aliança, mas nós precisamos construir o nosso altar. E agora que é a pegada, porque se não é um altar físico, se não é um altar visível, se não é um altar natural, eu preciso construir um altar que eu chamo de altar invisível, um altar espiritual. Quais são os significados de altar? Alguém sabe me dizer? Pode falar à vontade. O que significa um altar? Independente do Antigo ou do Novo Testamento, o que significa um altar? Pode falar para mim. Altar é um local de sacrifício, que eu chamo de adoração. O sacrifício é símbolo de adoração. O altar é um local de adoração. O que mais? O que mais que o altar simboliza? Você quer falar? Pode falar. Não? Eu achei que você estava falando. O que mais o altar significa? Aliança? Pensa nas histórias bíblicas. Lembra aí de todas as histórias que alguém construiu um altar. Local de aliança, de compromisso, de comprometimento. O que mais que o altar simboliza? Entrega, renúncia, muito bem. Sacrifício, né? Boa, o pessoal está ali. O que mais? O que mais que o altar significa? Gratidão. Muitas ofertas eram feitas a Deus em gratidão a Deus, pela colheita, pelo casamento, pela vitória na guerra. O que mais além disso? Local também de... Oi? Purificação, claro, de perdão, né, de pecados também, claro que sim. E uma coisa interessante que, como eu li em Levíticos, oferta no hebraico é korban. Escute bem que é muito importante que eu vou dizer aqui. Oferta no hebraico é korban. A palavra korban, ela tem um sentido traduzido literal entre ofertas e sacrifícios. Agora, mais importante do que uma oferta ou sacrifício, korban, a essência dela é aproximação. Então, na prática, todas as vezes que nós estamos oferecendo um sacrifício a Deus, ou oferecendo uma oferta a Deus, nós estamos, na essência, o que? Nos aproximando de Deus. Então, quando aquele povo estava edificando um altar e apresentando korban, sacrifícios e ofertas, o que o povo estava fazendo na essência? Eles estavam querendo o quê? Se aproximar. Está difícil, gente. Se aproximar. O povo estava o quê? Se aproximando. Todas as vezes que um altar é edificado e uma oferta é trazida, por trás de tudo isso é o desejo de alguém, de um homem, no caso de um povo, de o que? Se aproximar de Deus. Então a primeira atitude daquele povo que estava voltando e erguendo um altar é: Deus, nós queremos nos aproximar do Senhor. E agora eu vou desdobrar isso. Eu quero adorar o Senhor, eu quero louvar o teu nome, eu quero me agradecer ao Senhor, eu quero me sacrificar, renunciar. Amém, queridos? Eu preciso disso. Nós precisamos construir um ambiente de aproximação a Deus. Eu te pergunto e não precisa responder: quão próximo de Deus você está? Quão próximo de Deus você está hoje? Quão próximo de Deus? E você não precisa mentir para mim, porque Deus, Ele sabe a resposta certinha e não precisa responder. Quão próximo de Deus está? Eu posso te dizer algo sem dúvida e sem medo. Todas as vezes que nós passamos pela reconstrução dos nossos altares em relação a Deus, nós estamos nos aproximando de Deus ainda mais. Por isso é tão necessário que nós possamos o quê? Reconstruir os nossos altares. O altar, querido, no passado era um instrumento de oferta e adoração e de sacrifício, e ele era uma estrutura que podia ser apenas bonita, ele podia estar parado ali, imagina, construído num monte, construído em algum lugar, e ele podia estar ali solitário, ele podia estar ali sem utilização. Por quê? Porque não havia oferta. Um altar sem oferta é apenas um altar. Eu nunca vi na Bíblia nenhum altar que foi manifesto a glória de Deus, que não houvesse o que? Um sacrifício. O altar pelo altar, ele pode ser vazio. O altar pelo altar, ele pode ser sem sentido. O altar pelo altar pode não ter nenhum significado. Por quê? Porque não tem um sacrifício, não tem oferta. Então, quando nós estamos edificando um altar,
Nós precisamos entender que atrelado ao altar precisa ter o quê? Sacrifício, oferta, aproximação, desejo nosso de nos aproximar de Deus, de renunciar a algumas coisas para Deus. Ela pode também, importante dizer isso aqui, que não é a razão principal da minha mensagem, mas muitas vezes também existem ofertas que são inapropriadas. Ao longo da Bíblia, muitas ofertas que foram trazidas pelos homens, elas foram negadas, elas foram recusadas por Deus. Ofertas inapropriadas, daqui a pouco eu posso falar melhor sobre isso. Já que o altar não é algo físico, já que o altar não é algo que eu preciso montar de pedras, eu preciso entender agora o que significa esse altar para mim. O que significa esse altar na sua vida, o que significa edificar esse altar em você, em mim, porque eu preciso edificar o altar para que, edificando-se esse altar, eu tenha ambientes de adoração, ambientes de aproximação, ambientes, de louvor e de gratidão a Deus. Nós precisamos então construir o nosso próprio altar. Você que está me ouvindo aqui, você que é jovem, você precisa entender isso nessa noite. Se você quer voltar, se você quer se aproximar, você quer construir, você precisa construir ou reconstruir o seu próprio altar. Você precisa edificar um altar que tem toda essa simbologia que eu acabei de falar. E esse altar, é importante que esse altar no Antigo Testamento ele ficava dentro do templo. No lugar, na câmara secreta, o local mais íntimo, o local mais esconderijo ali, e ao redor desse templo tinha um muro. Então a primeira reflexão que eu quero trazer é que o altar, ele significa interior. Amém? Diga o seguinte, altar significa interior. Repete para mim, para você ficar atento. Altar. Então, o altar ele está ali no lugar mais profundo, lugar mais interior. Para nós, o nosso altar também, ele tem muito mais a ver com o nosso interior do que com o nosso exterior. O altar é muito mais invisível, ele é muito mais do nosso interior do que com o nosso exterior. É claro isso para mim, talvez para muitos não sejam. Escute, antes de Deus querer construir ou reconstruir o seu exterior, ele está muito mais preocupado ou atento para reconstruir o nosso interior. Amém? Deus está muito mais preocupado com o nosso coração, com o nosso interior, com a fonte, com a essência que nós somos. Certa vez Samuel foi enviado à casa de Jessé, e na casa de Jessé ele era um profeta, ele foi ungir Davi. Davi era o filho mais novo, e aí o pai Jessé apresenta os filhos mais velhos, e ele olha para o primeiro filho e fala assim, eu já sei, Deus, ele é o filho que vai ser o rei de Israel. E Deus fala com Samuel, Samuel, eu já o rejeitei. Porque o homem olha o exterior, que ele era alto e forte, bonitão, mas Deus olha o quê? O coração. Repete comigo, o homem olha o exterior, mas Deus olha o coração. Quando nós estamos falando sobre reconstruir o altar, e o altar é algo de dentro, nós estamos dizendo que Deus, quando nos chama para voltar para Ele quer mexer no nosso interior, Ele quer mexer no nosso coração, Ele quer mexer nas nossas estruturas internas, estruturas de pensamentos, coisas que são invisíveis, coisas que ninguém vê. Ele quer tratar com a gente, Ele quer tratar com o seu coração, com a sua vida. Ah, pastor, mas ninguém sabe o que passa comigo. Eu quero dizer nessa noite que Deus sabe exatamente, sem nenhuma dúvida, o que está dentro de você. Toda a sua história, toda a sua mente, todos os seus pensamentos, as suas motivações, convicções, medos, tudo aquilo que muitas vezes tem vergonha de falar para os outros, Deus já sabe. Tudo aquilo que se passa aqui dentro, Deus tem certeza, Ele não tem nem dúvida disso. E esse ambiente é o primeiro ambiente que Deus quer tratar quando nós estamos retornando para Ele, ou nós estamos começando uma vida com Ele. Quando nós falamos de altar, nós estamos falando de reconexão, ou para alguns, conexão. Quando é altar é conexão, nós estamos nos conectando com o Senhor, nós estamos nos reconectando com Ele, com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com as manifestações de Deus. Quando o povo estava voltando de Babilônia, estava perdido ali, e ele volta, ele sabia disso, aqueles homens sabiam, nós precisamos nos reconectar com Deus, para recomeçar com Deus.
Um outro ponto importante do altar, que ele é invisível, ele é algo do interior, é que o altar, esse ambiente onde o altar está manifesto, ele é um movimento em direção a Deus. O altar que nós estamos edificando é um movimento que você está fazendo, é um movimento que eu estou fazendo em direção a Deus. Quando você decide reconstruir o seu altar, e entende o que nós estamos falando, a analogia que nós estamos fazendo, você está dizendo que eu quero me aproximar de Deus, eu quero ir em direção ao Deus. Muito mais importante do que o altar em si, eu já disse isso aqui, é o que nós oferecemos no altar. Muito mais do que um altar invisível que está sendo construído, é o que você está oferecendo a Deus. Amém? Eu vou falar um pouco sobre isso agora. É muito importante você entender, jovem, muito importante para nós entendermos que você é um adorador em todo o tempo. Pastor, mas eu não me sinto adorador. Isso não tem nada a ver com sentimento. Pastor, eu não acho que eu sou um bom adorador. Isso é uma outra discussão. Mas na prática, você foi criado, homem aqui, mulher, jovem, todos nós fomos criados por Deus para o louvor da glória de Deus. Nós somos adoradores de Deus. Alguns de nós, alguns do mundo, podem ser encontrados como péssimos adoradores. Alguns podem ser negligentes na sua adoração. Outros podem ser excelentes adoradores. Eu espero que todos nós sejamos encontrados o tempo todo como excelentes na adoração. Mas todos nós fomos criados por Deus para adorarmos a Deus. Então, mais ainda do que o altar em si que nós estamos edificando é o que você está oferecendo a Deus com a sua vida. Isso é adoração. Isso é o principal movimento de aproximação. O que nos aproxima de Deus é o que nós estamos oferecendo a Deus. Quais as ofertas que você está fazendo? Quais os sacrifícios? Quais as adorações? Quais as entregas? Quais as aberturas que nós estamos dando? Qual abertura? Quão escancarado está o seu coração para Deus? Isso é adoração, isso é a oferta que você está fazendo no altar, que significa o seu interior diante de Deus. Altar também, amados, é um local de relacionamento. O altar é um local de manifestação de Deus, é um local onde Deus está manifestando glória, poder. Altar é um local de intimidade. Deus está tratando o nosso íntimo, Deus está tratando o nosso interior, Deus quer mudar, Ele quer transformar a nossa vida. Para quê? Para que nós possamos viver recomeços com Ele, retornos à nossa vida, alcances novos, dimensões novas. Nenhum de vocês pode ser encontrado satisfeito com a sua vida espiritual. Já que eu falei isso, eu vou perguntar, tem alguém satisfeito com a sua vida espiritual? Levanta a mão. Que bom, eu já fiz de propósito para ninguém levantar a mão, de propósito. Nunca aceite como final a sua vida espiritual, a dimensão, a força que você tem. Nunca aceite, porque senão você vai entrar em estagnação. Muitas pessoas estão estagnadas na sua vida espiritual porque pararam de ofertar a Deus, pararam de apresentar sacrifícios a Deus, pararam de apresentar renúncias a Deus. Então é como se o altar tivesse existindo, mas ele não está sendo utilizado, porque nós paramos. Nós não queremos viver num tempo novo, nós não queremos aproximar de Deus, nós não queremos mais de Deus. O público está aí, nós somos o público. Tem muita gente aqui que tem sede de Deus, tem jovens com sede de Deus. A sede te leva para o altar, a sede te leva para a intimidade, a sede te leva para a palavra, para os valores do reino, a sede te leva para a adoração. Quem tem sede de Deus está experimentando os melhores movimentos do altar de Deus e vai viver recomeços. Agora também existem os orgulhosos. Tem gente que é orgulhosa, tem jovem orgulhoso. Eu não preciso de Deus, eu estou bem com a minha vida. Está tudo jóia comigo. Eu acho que eu estou bem, eu sei muito da Bíblia, eu acho que eu já vivi muitas experiências. O orgulho, ele tem um poder de estagnação da nossa vida. Se você não transforma tudo que você tem em uma sede por Deus, você pode estagnar e ser orgulhoso, se achar que não precisa, está tudo bem com a minha vida. E além disso, tem um outro ponto, tem muitos que estão escondendo-se de Deus. Eu estou falando das coisas interiores. Tem muita gente que pode estar aqui no nosso meio, um jovem, uma jovem, está aqui no nosso meio, escondendo-se de Deus. Não abre seu coração para Deus. Não deixa Deus agir, não é nem por orgulho e nem porque não tem sede, mas porque tem medo de Deus, porque está em pecado, porque, não sei, cada um tem a sua história. Eu não sei se Deus, no nosso grupo hoje, por exemplo,
Alguma pessoa chegou a dizer que na vida cristã, em algum momento eu posso falhar e eu tenho medo de não ser aceito, e tenho medo de sentir culpado. E tenho medo, por exemplo, o que é muito normal, de Deus desistir de mim. Muitos se escondem por trás de narrativas que eu chamo malignas. São narrativas do inferno. Satanás está reinando nessas narrativas, que aconteceu, por exemplo, com Adão, quando ele ouviu a voz de Deus, e ao invés dele chegar e falar, Deus, eu errei, ele se esconde com medo de Deus. O altar de Deus, queridos, o local, esse ambiente de aproximação de Deus, de sacrifício, de adoração, ele tem também uma essência. Grava isso, que é muito importante, essa essência da nossa caminhada de adoração a Deus, de aproximação de Deus. Muito antes de buscar as promessas de Deus, de buscar propósito, de buscar poder, de buscar algo que Deus possa te oferecer, a essência da adoração, a essência do altar, não é o que Deus pode fazer por você, mas é exatamente quem Ele é. É muito importante você entender isso. Tem muito crente, jovem, adulto, que tem uma relação com Deus que eu chamo de uma relação de consumo. Então as nossas orações, os nossos clamores estão muito ligados ao que Deus pode fazer na minha vida e muito menos naquilo que você deseja dele, em termos da presença dele, exatamente de quem ele é. A verdadeira adoração nos aproxima de Deus pelo que ele é. Amém, queridos? Nós estamos buscando a Deus pelo que ele é, muito antes dos seus braços fortes e poderosos. Eu recebi uma jovem que não está no nosso meio, e ela chegou e ela abriu o coração para mim, ela fez um comentário, e ela falou assim, hoje ela estava com uma crise financeira, e eu falei assim, olha, ela tinha uma crise financeira e veio uma doença na vida dela. Aí eu falei, conversando com ela, nem lembro das perguntas que eu fiz, ela falou assim, olha, até semana passada, eu queria ser a pessoa mais rica, eu queria ganhar muito dinheiro, mas agora que eu estou doente, eu quero muito ser curado por Deus. E eu falei para ela assim, olha, você está pulando de causas em causas que na verdade nunca vão te aproximar de Deus, porque você está só buscando o que Deus pode te oferecer, e você não está buscando o Senhor. Então ele é curado da doença e talvez agora ela tem que arrumar um outro emprego, então agora a relação dela com Deus é, Deus, abre um emprego para mim. Então tem muita gente que não entendeu ainda que você é um adorador, e tem muitas pessoas que têm uma relação de consumo com Deus. Eu quero o que Deus me oferece, eu quero só o que Deus está me dando, eu quero ver o poder de Deus na minha vida, eu quero ver os milagres de Deus, mas você não para oferecer algo a Deus, em especial a sua própria vida a Ele. É interessante quando falamos de adoração, Jesus ele estava conversando com uma mulher samaritana, essa mulher samaritana em João capítulo 4 pergunta para ele assim, Jesus, onde eu devo adorar? Onde eu vou adorar? É nesse monte ou é em Jerusalém? E Jesus responde para ela dizendo assim, olha, mulher, nem no monte, nem em Jerusalém, vocês vão adorar a Deus. Jesus estava trazendo um novo conceito de adoração que não tem a ver com um local específico, nem um ambiente específico, nem uma geografia específica. Isso é muito importante, muito bom para nós que não vivemos em Jerusalém. E ele fala assim, olha, os meus adoradores, eles vão me adorar em espírito e em verdade. E é esse que o Pai procura. Então, quando nós estamos construindo um altar, esse altar é um altar de aproximação, é um altar de entrega e oferta, é um altar de adoração, está dizendo que o altar, essa adoração tem que ser feita em espírito e em verdade. Então, uma das coisas que eu quero trazer sobre o que o altar exige. O altar exige de nós verdade. Eu quero falar de 3 coisas que o altar exige, se não me engano. O altar que nós estamos construindo, que é o nosso próprio altar de adoração e de aproximação e de oferta a Deus, ele exige verdade. A mentira não é adoração. Jesus mesmo chegou a dizer, olha, muitos com os meus lábios me louvam, mas o seu coração está longe de mim. Jesus falou isso. Tem muita gente que tem lábios de adoração, mas o coração está longe.
E esse texto está dizendo que nós seremos encontrados como adoradores quando nós adoramos em verdade. Jovem, escute, Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o tipo de altar que nós estamos edificando e Ele conhece totalmente as ofertas que nós estamos apresentando a Ele. Não há engano para Deus. Deus não é pego de surpresa. Eu posso ser enganado, você pode me enganar. Uma pessoa pode mentir para outra pessoa, mas nós não enganamos a Deus. Você não engana a Deus com uma falsa adoração. Deus, Ele quer a nossa verdade. Verdade é sinceridade. Verdade é transparência. Você precisa entender que Deus está atrás de pessoas honestas na adoração. Pessoas verdadeiras. Tem gente que pode levantar a mão e não ser honesto. Tem gente que pode se ajoelhar e até sair lágrimas com uma canção bonita e não fazer uma adoração verdadeira. Por quê? Porque não existe essência, não existe verdade. Então a primeira coisa que eu quero te falar para que você possa recomeçar com Deus é: o altar, ele exige, ele clama por verdade. Amém? Repita comigo assim: olha, o altar, ele exige verdade. Eu te garanto, amado, se você entrar com verdade, com sinceridade, que as suas expressões do coração, você vai ser encontrado por Deus e você vai se aproximar de Deus e você vai viver recomeços com Deus. Além disso, o altar,